Fala pessoal, beleza? Olha só, o vídeo dessa semana eu tô fazendo sentado longe do meu quadro branco. Por quê? Porque eu tô tendo uma semana com bastante coisa acontecendo, muita coisa boa também. Então eu não consigo ter tempo para montar toda aquela aula que eu sempre monto para vocês. Porém, isso não significa que hoje vai ter menos valor e menos coisa. Na verdade, o assunto de hoje é muito bom. Hoje a gente vai falar a respeito de quanto custa para abrir um restaurante. E já matando aquela pergunta, dá para abrir com 20 mil reais? Dá para abrir com 50 mil reais? Dá, mas dependendo do nível do restaurante e do quão equipado você vai querer, você vai gastar um pouco a mais do que isso. E assim, é impossível de eu chegar e falar, para abrir um restaurante custa tantos reais. Cada caso é um caso, mas o mais importante é você saber quais são os gastos que você vai ter quando você vai abrir um restaurante. E para facilitar essa linha de raciocínio para vocês, eu separei em alguns setores. O primeiro deles é formalizações e burocracia. Todo restaurante, quando você for abrir, você vai precisar tirar uma série de licenças, você vai precisar criar um CNPJ, enfim. Basta você correr numa contabilidade e averiguar com ele o que você precisa para você formalizar o seu negócio. E tem que fazer tudo certinho, porque senão depois é dor de cabeça. Beleza, situação 2 então é a questão do imóvel, ou seja, o lugar onde você vai começar o seu empreendimento. E tem duas grandes situações. A primeira delas é se você vai construir do zero ou reformar. E eu vou te dizer mais. Não dá para saber o que é mais caro, construir ou reformar. Por quê? Muitas vezes quando você reforma um lugar, se ele já tem várias infiltrações, se é uma estrutura antiga, acaba que a manutenção que você tem ao longo do restaurante, ela é maior do que se você tivesse feito tudo do zero. Então, liga o alerta aí. E tanto para você construir ou reformar, você vai precisar entrar em contato com um empreiteiro, uma pessoa que tenha as manhas disso e que saiba construir e começar a fazer o orçamento. O terceiro item, então, que você vai precisar correr atrás são os equipamentos. Equipamentos, então, são geladeiras, forno, fogão, enfim, tudo que você precisa para deixar o seu restaurante operacional. E a melhor forma de você saber o que você precisa comprar e precisa fazer orçamento é você contactar alguém com experiência no assunto. Seja um chefe de cozinha ou seja um consultor, você precisa de uma pessoa que pense e entenda a sua operação, saber quais tipos de prato, quantas pessoas você vai atender e que dentro disso tudo que você está planejando, ele vai te indicar quais são os equipamentos necessários para que você consiga atender tantas pessoas. Por favor, não cometa o erro de você querer criar um restaurante muito grande que você não tem o ferramental suficiente para atender esse número de pessoas. Você vai ter pratos que demoram muito e você não vai conseguir prosperar. Quarta coisa, então, são os móveis e a parte decorativa, né? Você precisa correr atrás de mesa, de cadeira, da parte que dá a bossa, né? Que deixa o ambiente mais bonito, plantas, quadros, enfim. Provavelmente aí você vai ter que contar muito com uma arquiteta, né? Dependendo do seu orçamento, obviamente, às vezes você pode fazer por conta ou você pode fazer com outro tipo de profissional, mas é necessário você contar com isso também. Pelo menos mesa, cadeira, a parte de toalha, de mesa, enfim, dependendo de como for o seu negócio, você precisa correr atrás disso também. O quinto setor, então, é o seu estoque inicial. Sim, você precisa, quando estiver montando um restaurante, já pensar na primeira compra, ou seja, as primeiras carnes, peixes, massas, enfim, dependendo do que você for vender no seu restaurante, você precisa fazer uma primeira compra e ela vai depender muito do seu cardápio. E você às vezes não acha que você vai comprar o mínimo para todo dia, não. Provavelmente você vai ter que comprar para uma semana, 2 semanas, dependendo do que for, e você vai ter que separar um dinheiro para gastar com isso também. Seja bebidas também, vinhos, depende muito de restaurante para restaurante. Mas você vai ter que correr atrás de fornecedores e fazer um orçamento para saber mais ou menos quanto você vai gastar de primeira. E o sexto e último, porém não menos importante com certeza, é o capital de giro. E vai ter em algum lugar desse vídeo aqui um vídeo que eu fiz anteriormente sobre plano de negócios. E para todos esses itens que eu coloquei anteriormente, mas principalmente para capital de giro, é muito necessário que você faça um plano de negócios. Ou seja, você tem que prever quantos lugares vai ter no seu restaurante, qual é a sua estimativa de receita. Você precisa montar a sua folha de pagamento, saber quantos funcionários você vai precisar ter naquele lugar, estimar os seus gastos com luz, água, enfim. Você montar aquele resultado financeiro, ou a DRE que a gente chama, com as suas estimativas, perguntando para uma pessoa que tem um restaurante parecido, enfim, montar tudo isso e saber que é o seguinte, os boletos vêm, e eles vêm primeiro do que o seu recebimento, porque no começo você vai receber muito pagamento com cartão de crédito, ou seja, vai vir só depois de 30 dias. O seu restaurante provavelmente não vai estar tão conhecido ainda, então você dificilmente vai conseguir lotá-lo todo dia,
Ou seja, você vai ter aquela folha de pagamentos grande e o dinheiro não vai estar entrando ainda. E você ainda vai ter que gastar com marketing, com divulgação, com parceiros, enfim. Você precisa fazer um planejamento para que você consiga aguentar a sua empresa ali, pelo menos nos primeiros 6 meses, dando prejuízo, gastando e você tendo que investir para ter o retorno. Existem tipos de restaurante, inclusive, que demoram muitas vezes 2, quem sabe até 3 anos para virar, para se tornarem lucrativos. Mas isso é normal, depende muito de setor para setor. O que não pode é você começar um restaurante sem essa grana separado, porque muitos donos de restaurante acham que é só você abrir as portas, botar umas mesas, umas coisas ali, colocar cardápio, que de repente você vai vender, vai estar girando e vai estar fazendo dinheiro. Não. O começo é muito difícil, você precisa se preparar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Eu fiz questão de fazer, pelo menos assim, sentado, sem quadro, mas pra gente manter esse compromisso de um vídeo por semana e a gente se vê na semana que vem.